Ô, Teston, ao longo de quanto tempo você chegou no seu ápice, assim, do fisiculturismo? Ah, cara, foi pouquíssimo tempo, porque eu Você comecei tem uma genética muito boa, então, né? eu comecei a usar, cara, não sei, porque eu comecei a usar hormônio, cara, em dose suprafisiológica, eu tinha 30 alguma, E você já treinava há quanto tempo? não, eu já treinava há muito tempo. Você já treinava desde Porque o cedo. que acontece? Do lado da minha casa, abriu uma academia na época, meu pai, ele disse, vamos tentar fazer esse negócio aí, filho, academia. Eu falei, vamos, sei lá. Foi assim Eu que tinha 11 começou? anos, cara, eu tinha 11 anos. Aí eu falei, vamos, pai. A gente tinha voltado, a gente tava numa época, a gente não tava ainda bem resolvido financeiramente, etc. E daí a gente voltou, onde estava trabalhando, vendendo sorvete, salgadinho, daí a gente voltou a se estabelecer em Xaxim. E daí eu fui, daí ele falou, vamos pra tentar a academia? Eu falei, vamos, abriu lá de casa, era barato, nossa. E o meu pai fazia com 30 cada lado no supino. Depois ele foi para 40, assim. E eu falei, cara, é muito peso. Cara, seu pai também Não, é o assim, pai, o pai genética tem uma boa, genética forte? sinistra. É muito Caramba, forte, é cara. muito forte. E daí, E eu ele falei, tinha não. quantos anos nessa época? Eu tinha, cara, eu tinha 40, alguma coisa, 40. Né? Meu, e já pegava 30, 40 de cada lado. E, cara, e daí, ninguém na época fazia isso aí. Eu falei, cara, eu quero ser forte que nem meu pai. E eu comecei a me dedicar. E foi por causa disso, cara. Esse foi o estímulo. Esse foi o estímulo. E daí, lógico, fiz muita cagada, né? Tipo, eu levantava peso, nem sabia o que era treinar. Chegava lá, só Não teve exercício... orientação. Não, só exercício livre. Então, foi um... Sim, mas eu consegui um shape, um físico natural muito bom. Eu cheguei a 47 de braço natural, uns 105, 110 quilos. Uau. Que foi a época que eu tava melhor, assim. Só que depois das crises de estresse, tudo degringolou, né? Tudo foi... Dali foi pra baixo Dá e eu uma não consegui desabada, voltar, né? porque... Porra, imagina, eu tinha às vezes 2 desmaios por dia, cara. Então, era uma coisa. E não eram só desmaios, às vezes eu travava, não conseguia falar, às vezes eu simplesmente ficava viajando, não sabia quem que eu era. Nossa. Então, cara, foi um inferno. A fase. Quando chegou o ápice ali, que o médico falou: olha, tem que internar, Uhum. olhando pra minha esposa e pra minha mãe, aí eu tive o maior baque, assim, cara, de pensar: pô, acabou. Você ficou com medo de... Eu pensei, acabou. Agora eu acho que eu não volto mais. Caramba. E para mim foi muito difícil, porque eu achei que realmente, cara, e tu ter essa convicção, assim, de eu ver uma pessoa falando assim, ó, só vai piorar, tem que internar. E, cara, ou contrata uma cuidadora, que ele vai precisar de 24 horas de cuidado, não pode mais dirigir, não pode mais sair sozinho. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu gelei, assim, num nível... Isso foi um ponto de virada importante pra você? Sim, com toda certeza, porque isso, cara, aí eu perdi, eu tinha muito medo de usar hormônio, por exemplo. E quando um amigo meu disse, cara, tu tem que usar, porque tu tá com hipogonadismo severo, minha testosterona deu 2 vezes 70 no exame. Caramba, cara. Realmente você devia Eu estar tava com um mal, nível de eu tava estresse, mal. cortisol Uma coisa absurdo, né? E fora as medicações para estresse, né? Eu tomava muita medicação para estresse, dose máxima, não segurava. Então por isso que ele disse que ia. Inclusive depois ele pediu para me usar de exemplo nas palestras e fez um estudo comigo, me tirou sangue e tal. É mesmo? Porque geralmente quem tem essas crises assim só evolui e tudo mais. O nome é crise não epilética psicogênica. Foi o Caramba, diagnóstico cara. na época. Aí ele tentou colocar em esquizofrenia indiferenciada também, mas é porque daí tu não sabe como é que funciona. Enfim, ele tentou me explicar. Eu falei, cara, eu só tô mal, eu não sei. E como é que você saiu dessa? Cara, foi um dia por vez, assim. Cada vez Mas você diminuiu que... muito o ritmo. Diminui. Você... E eu tinha eu comecei a meditar muito, eu tinha vários mantras que eu utilizava assim no dia a dia, que eu gostava, comecei a praticar mindfulness, desacelerei mesmo, assim, e me foi sugerido na época por um profissional. Eu lembro até hoje, cara, um neurologista de Chapecó foi o primeiro que acertou o diagnóstico, eu fui em 6, 7. Caramba, cara. E daí, esse último em Porto Alegre acertou também, mas o de Chapecó eu não acreditei. E ele fez uma pergunta que mudou assim meu modo de. Desde aquela pergunta eu já tinha mudado. Ele falou assim: tu já teve alguma crise quando tu estava escalando montanha? Daí eu falei, não. Não, por causa da presença. Foda! Que pergunta foda. Daí ele falou: tua resposta tá aí, é o que tu Você tem. desliga o cérebro. Por isso que a gente não acha nada, é por isso que você. Aí eu tive um baque muito grande, cara. Quando ele fez a pergunta, eu falei, cara, eu nunca tive uma crise viajando, cara. Caiu a ficha.
Aí sim, aí eu falei, cara, eu que preciso, foda. eu cheguei até aqui, eu preciso sair disso, cara. Só que daí, lógico, eu cheguei no outro médico, eu tava arrebentado ainda, né? Mas eu já tinha iniciado o processo, assim, de, cara, eu preciso... Aí ele sugeriu um hobby físico e um mental. Aí eu falei, cara, físico, musculação, porque eu gosto, pô. É. Então eu vou me colocar de novo num ritmo absurdo, que se dane. E mental, eu voltei a jogar um jogo muito complexo que eu já jogava, que se chama Magic the Gathering. É um jogo bem complexo, é um xadrez misturado com pôquer. Ah, tá. É um jogo complexo que eu jogava na infância e hoje tem campeonato mundial, etc. É de mesa, assim, é tipo é um xadrez misturado com pôquer, assim. É, suas cartas, né? Isso. Eu vejo que a galera do Nerdcast adora Magic, essas coisas. E daí, cara, eu fiz isso e determinado momento, alguns anos depois, eu voltei sozinho lá e, cara, deu certo, assim, deu certo. Você sabe, quando eu comecei a meditar, meu estudo primário, comecei pela espiritualidade e a filosofia indiana, né? Uhum. E ao meditar, eu comecei a perceber a principal mudança que eu comecei a perceber da vida, porque eu também estava no começo da minha carreira profissional e eu estava muito estressado, porque o sócio da empresa naquela época era um cara muito agressivo e ele endividava muito a empresa para crescer. E eu ficava desesperado, achando que a empresa ia quebrar todos os Sempre dias. alavancado. E aí eu falei, cara, eu tô enlouquecendo. Eu também tô enlouquecendo, preciso fazer alguma coisa aí. Comecei a meditar com mais intensidade, cara. E aí eu comecei a perceber que eu aprendia a meio que controlar os sentidos, no sentido de que os estímulos não me afetavam mais tanto quanto anteriormente. E de lá para cá, cara, eu já meditei muito, né? Eu sempre faço essas imersões assim espirituais. A última que eu fiz mais intensa mesmo, a gente chegava a meditar 5, 6 horas por dia, durante 7 dias. E, cara, você volta numa frequência diferente, né? Você deve ter sentido um pouco disso, né? Quando você cria presença, né? É engraçado, cara, porque eu já tinha, nessa época eu já tinha lido muito, assim, eu já tinha lido Mahabharata, os livros Caramba, sagrados, é mesmo? Fé Bahá'í, Zoroastrismo, Confucionismo, eu já tinha, cara, assim, ó, meu Deus, eu passei uma coisa insana. E se a gente pegar, cara, na história, até do século passado, os grandes nomes, eles sempre voltaram, assim, para algumas doutrinas antigas. Quando a gente pensa em Heisenberg, por exemplo, na autobiografia dele, Werner Heisenberg foi um dos maiores físicos da história, o pai do princípio da incerteza. Na autobiografia dele, A Parte e o Todo, ele cita de forma veemente, por várias vezes, Platão, o Timeu de Platão, que é um diálogo belíssimo sobre espiritualidade, enfim. Você vai pegar, por exemplo, Schrödinger, no seu livro mais famoso, ele cita demais os Vedas e os Upanishads também, e é criticado por isso. É criticado, mesmo? sim, foi muito criticado na época por isso. Se você for estudar Bohr, Niels Bohr, também outro grande físico, ele estudou muito budismo, cara. Ele defendia de maneira categórica os ensinamentos budistas. Einstein, nem preciso dizer, era um dos maiores fãs de Spinoza. Então, o que eu quero dizer? Inclusive, numa passagem do Heisenberg, ele diz assim, como é que uma pessoa pode ser, que ele critica um físico norte-americano que vai estudar com eles, ele diz assim, você quer ser um grande físico sem estudar filosofia? Como assim? Porque, cara, o Klineman de Epicuro é basicamente o que dá ensejo a grandes descobertas físicas do último século. Uhum. Então, veja a unicidade do conhecimento, veja como é bonito, cara, você entender que as coisas, elas são extremamente conectadas. Tem uma passagem, eu não lembro em que livro que é, mas é basicamente assim, um guri chega para um líder espiritual, ele diz assim, me explique o Talmud em alguns segundos. No momento, ele fala assim, no momento em que eu tiro meu pé do chão e coloco de volta, eu não lembro direito a passagem. Ele diz a regra de ouro, não faça para os outros o que não gostaria que fizessem para ti. E a regra de ouro permeia todas as religiões, mas como, cara? É uma coincidência absurda, ter no Mahabharata, ter na Fé Bahá'í, eu recentemente fiz um post sobre isso, que na época eu tinha feito, os livros que eu li, eu tinha feito as anotações, mas eram mais de 20 religiões Que falam a mesma frase. Então,
Isso é fantástico, isso é fantástico. E do mesmo tempo, por exemplo, a gente falou de impermanência da Enredoana lá em 2250 a.C. Se você for pegar o Dhammapada, que é o livro que talvez seja, eles especulam que foi escrito pelo próprio Siddhartha Gautama, ele fala assim, melhor do que ver as coisas, melhor do que não ver as coisas nascerem e morrerem, é ver as coisas nascerem e morrerem pelo menos uma única vez, para entender que a impermanência é a mãe de tudo. Isso é de uma beleza que dói, porque se as coisas são impermanentes, o fato da gente estar aqui hoje, nessa tranquilidade conversando, é porque a gente tem uma ilusão de permanência. A nossa consciência não quer perceber que um dia isso vai se esvanecer. Que isso vai se esvanecer. E então, ser humano talvez seja aprender a lidar com tudo isso, aprender a lidar com a impermanência, com a incerteza, tudo que a gente falou aqui, entender que a vida não cessa, as coisas acontecem em processos, que não é porque você não conseguiu hoje que você não vai conseguir amanhã, mas depende de você continuar tentando, porque é um fio que só vai terminar quando não for mais processo.